noite, boa noite. Vamos começar mais uma live aqui, gente. Esperando o pessoal chegar. Tudo bem? Doutor Márcio já tá na área. Vamos convidar, peraí. Oi, doutor Olá, boa Márcio. noite, tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Ah, tá jóia. Tô aqui com esse microfone, tô testando a primeira vez, né? Ah, A mas vai gente dar tudo não. certo. É bom ficar com fone porque capta melhor o áudio. É verdade. Tá me escutando Então, bem aí? tô te escutando bem. O pessoal tá entrando, tá? Já tem uma galerinha aqui com a gente. E É. é isso, é um papo, a gente vai bater um papo mesmo. Uhum. É, eu vou até explicar para o pessoal como é que surgiu essa ideia, né? A gente já tem esse contato porque minha filha é paciente sua, né? Foi operada por você. Eu vou falar depois um pouquinho mais sobre isso, mas a gente hoje, assim, eu venho falando de vários assuntos aqui no canal, e você vem me acompanhando e achou que seria interessante falar sobre isso, porque é, como é que os pais de crianças fissuradas se sentem, né? Então, assim, vamos falar sobre isso hoje. O papo é sobre saúde, né? Eu estou tendo como gancho o dia 24 de junho, foi o dia de conscientização aí com relação à questão da fissura labiopalatina. Muita gente não sabe o que é isso, as pessoas ouvem falar de lábio leporino, mas conhecem alguém, mas não sabem direito o que é. É Então, verdade. nada melhor do que trazer um expert, né? Dr. Márcio é um dos maiores cirurgiões de, de, eh, de, de fissura, de crânio-maxilo do Brasil. Doutor, então é isso. A gente vai falar sobre esse assunto, sobre várias questões hoje. E, primeiramente, eu queria saber de você, pessoalmente, por que você abraçou essa especialidade na sua carreira? Então, isso aí a gente não. Eu não tenho muito como te explicar. Assim, foi uma vocação, né? Uma coisa que aconteceu quando eu tive meu primeiro contato, que foi na faculdade, na graduação. Eu fiz faculdade na UFRJ, tinha um professor dentro da disciplina de cirurgia plástica, o professor Diogo Franco. Então, durante o meu aprendizado, durante a graduação médica, eu tive contato com a plástica, tive contato com a cirurgia do fissurado, e eu gostei, simplesmente gostei. Eu achava uma cirurgia bonita, uma cirurgia que a gente podia devolver uma dignidade nas famílias, o quanto os pais ficavam gratos àquele tipo de cirurgia, né? O quanto o bebê modificava, o quanto a gente mudava a vida dessas pessoas que estavam envolvidas com isso. Uhum. E foi isso. E aí depois eu comecei a fazer a minha formação mesmo, né, de pós-graduação, de especialização, e eu falei, eu preciso fazer isso, eu gosto disso, eu quero fazer isso. Eu fui procurar, fui depois de fazer a especialização na própria UFRJ, né, com o professor Diogo Franco. Foi lá que eu iniciei, fiquei 3 anos lá fazendo especialização de cirurgia plástica em geral, mas durante a especialização a gente tem esse contato, eu tive esse contato mais íntimo com a fissura. E aí depois me Uhum. especializei na UERJ também, com o professor Henrique Sintra, também fissurado. Acabei entrando para um centro de fissurado, que realmente foi assim um start assim muito, que dali que eu comecei a realmente ter um boom, né, de poder fazer o atendimento, de poder fazer a cirurgia, que foi no Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto. E hoje em dia a gente pertence aos dois maiores centros aqui do Rio, né, que é o Cefildo, o Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto, e o CETAC, que fica lá na Universidade do Estado do Rio, né. São os dois principais centros de atendimento ao fissurado aqui do Rio. São as duas referências, né, daqui. E, assim, a sociedade em geral ela conhece superficialmente a questão da fissura labiopalatina. Eu, pessoalmente, eu só vim me aprofundar com relação a isso quando minha filha nasceu, né? A Lavínia, Uhum. eu tive a surpresa quando eu não sabia na gestação que ela tinha uma fissura palatina e tive a surpresa quando a gente chegou na maternidade, que ela não pegava o peito, não conseguia mamar, as enfermeiras não sabiam o que era, achavam que era preguiça, mas depois, no dia seguinte, após o nascimento, verificou-se que ela tinha uma fissura no palato, mole.
E aí veio todo esse dilema, assim, eu imagino como as mães se sentem, né, naquele momento que a gente recebe a notícia que seu filho tem uma condição diferente e você tem que lidar com todo esse mundo que você desconhece e os médicos também, às vezes, que estão ali na maternidade, não sabem muito bem te explicar, porque também não é a especialidade deles, e aí a gente fica assim. E aí eu queria que você falasse um pouquinho do o que que é a fissura labiopalatina, os tipos diferentes, assim, só para as pessoas se situarem do que se trata, né? Então, é a principal condição, a malformação da face, né? A principal que a gente tem. Então, a gente tem mais ou menos uma taxa aí de, para cada 1.000 bebês que nascem, um tem, né? É claro que isso pode variar na literatura, de acordo com várias etnias, isso pode variar de acordo com algumas exposições que podem acontecer. Mas, de regra, a gente pode ter a fissura do lábio, a fissura só do palato e a fissura do lábio do palato, né? Claro que em graus variáveis. Geralmente, a fissura do lábio ela é descoberta durante aquele ultrassom que é chamado de morfológico, que ele é realizado durante a gravidez, né? Quando vai ver o rostinho, eu quero ver o rostinho do meu filho, assim, acaba, dando uma visualizada e vê que tem a fissura lá palatina, a fissura labial. A fissura palatina, às vezes, é a grande surpresa, né? Então, é aquela que você tem toda a expectativa de ter o seu bebê, que a princípio fez todas as triagens e não tem nenhuma malformação. Quando você vai e nasce, já é difícil para a mulher amamentar. E aí ela vai amamentar e ainda começa a ver que está saindo pelo nariz o alimento, que não consegue pegar o peito direito, aí quando vai ver, tem uma fissura palatina. Então, assim, eu acho que o choque para a família, né? Você pode falar muito bem disso até depois, dar o teu testemunho aí, mas eu acho que o choque da fissura palatina para a mãe e para a família como um todo é muito maior do que a questão do lábio, porque o lábio, às vezes, você já descobre antes, e por mais que tenha sido um baque antes antes do nascimento, você teve um tempo para se preparar, para procurar pessoas para te informar, né? E a gente faz Sim. muito essas consultas assim de acolhimento, que a gente chama. Agora, a fissura de Uhum. palato, às vezes você não está esperando nada, de repente, poxa, minha filha nasceu com uma fissura, e agora? O que eu faço? Né? Aí o chão cai, e os profissionais da maternidade, às vezes, não sabem lidar com isso, e aí você Verdade. vai me falar toda essa sua experiência do outro lado. Então, a grande questão é você estar com seu filho preparado para levar para casa, aí você fica sabendo que ele vai ter que ficar internado, ela vai ter que ficar internada, no caso da minha filha, para aprender a mamar, né? Eu falei, gente, como é que ela vai aprender a mamar sem. Não, por conta do céu da boca não ter a fissura, ela não tem uma sucção adequada, então ela não consegue pegar o peito, então ela ia ter que aprender a ficar na mamadeira. Então aí vem aquela situação das mães da UTI. Você entra naquele universo de mães de UTI, você não está com sua filha recém-nascida aconchegada no teu peito, amamentando. É uma coisa super mecânica que você tem que aprender a dar a mamadeira. Assim, todos os profissionais da maternidade da UTI têm uma paciência de te ensinar, mas assim, você se sente desamparado porque é uma situação única e você não sabe o que vem pela frente, entendeu? E eu até estava conversando com a Priscila Gomes, que foi um anjo para mim, né? Assim, coincidentemente, nossos filhos estavam na mesma UTI e ela é dentista, o filho dela, o Lucas, também tem a fissura. Você também operou ele, né? O filho da Priscila. E ela foi a pessoa que me. Eu estava assim, gente, o que eu vou fazer? Que médico vai me ajudar? Eu não sei o que eu faço. Aí ela me falou do Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto, na Ilha do Governador, que eu nem sabia que tinha um centro de referência no Rio de Janeiro que tratava disso, entendeu? E eu falei, gente, o hospital público é referência, né? Vamos lá. E aí foi no momento que a gente buscou e viemos a conhecer você e tudo mais, e foi super, assim, esclarecedor, porque lá você tem um amparo de saber que tem uma equipe multidisciplinar. É muito importante essa orquestra, né, vamos dizer assim. Os profissionais têm que estar muito alinhados para tratar uma criança. São vários profissionais, né, para tratar da fissura. Sim, então fazer esse atendimento, né, esse tratamento. Mas é tudo. O Tomás caiu, puxa vida, peraí, vamos ver se ele volta. Tava falando sobre. Eu tô vendo que tem muitos pais aqui. Eu vou me apresentar enquanto ele não volta. Eu sou jornalista,
Eu tenho uma filha que nasceu com fenda palatina e o Dr. Márcio operou minha filha e ele teve essa ideia da gente bater esse papo para poder esclarecer os sentimentos, né, por trás desse nosso desafio de cuidar dos nossos bebezinhos com fissura. Vamos lá, vou chamar ele de novo. Voltei, Oi, voltei. doutor. Caiu. Tá Estava aí. falando da importância do atendimento multidisciplinar. Então, na verdade, o cirurgião plástico, ele é apenas um desses profissionais, né, que vai fazer esse tipo de atendimento. E a questão é que quem trata de fissurado geralmente trata porque gosta muito. Então, todas as pessoas que estão envolvidas ali, elas gostam muito do que fazem, são poucas pessoas. Então, todos nós nos conhecemos, né, de um modo geral, os dentistas, os fonoaudiólogos, os cirurgiões plásticos que tratam essa patologia. Então, quando a mãe chega, por exemplo, num centro de referência e enxerga tudo isso, eles se sentem muito acolhidos por conta de ver como é que todos esses profissionais estão imbuídos em atender aquela família da melhor forma possível, né? Isso aí a gente vê bastante, tanto lá no Loreto quanto lá no CETAC, lá na UERJ. Isso é bem bacana. A gente poder trabalhar em equipe em prol do paciente, né? O paciente como o centro do nosso cuidado. Sim, e também esse contato das próprias mães ali que vão se conhecendo, eu acho que vem pessoas que estão na mesma situação delas, né? Isso é muito importante, essa troca também dos pais, né? Porque assim, uma coisa sou eu falar como profissional para uma mãe né, que tem todas as questões emocionais, tem todas as questões de dificuldade, né, de acesso ao hospital, etc., de até conseguir criar o filho dentro de casa. E aí, quando você chega e coloca uma pessoa que já passou por essa experiência, passando todas essas dicas, né, como é que foi que ela passou por essas dificuldades, eu acho que também os próprios familiares eles se sentem mais confortados, é assim, se ela passou, eu também vou conseguir passar por isso e a gente junto vai chegar lá. Então, assim, esse grupo, hoje em dia a gente tem muito, né, através da internet, existem grupos de pessoas afetadas por determinada condição clínica que passam essas informações para vocês, né, um grupo de... eu não vou dizer nem autoajuda, porque eu acho que é muito mais do que isso, mas assim, é um grupo que vocês trocam experiências e às vezes aquele grupo também é bastante importante para o entendimento da patologia, para o engajamento, né, de tentar novas políticas públicas para atendimento desses pacientes. Eu acho isso muito importante. Não só a questão médica, a questão técnica, mas a questão também de troca de experiência dos próprios pacientes e familiares de pacientes. Sim, exatamente. Eu vou até relatar a minha chegada no Hospital Loreto, né? Porque a gente tem um certo preconceito, vamos dizer assim, infelizmente por causa do nosso governo, né? Que não tem muito investimento em saúde e tal, mas assim, ao pisar ali, você vê que é uma equipe muito engajada, muito disposta a ajudar. E assim, foi muito importante para mim conhecer esse projeto. Agora, trazendo um pouco para a nossa realidade de pandemia, né? Como é que está o tratamento nos centros durante a pandemia? Teve que parar? Tá tendo. Como é que está essa situação durante esse período tão delicado? Então, eu aqui vou falar como Márcio, né? Como médico, não estou falando aqui em nome de nenhuma instituição. Então, o que aconteceu? Todas as instituições foram mobilizadas para o atendimento ao Covid, inclusive o Hospital Pedro Ernesto, da UERJ, o Nossa Senhora do Loreto, todos eles foram mobilizados, de certa forma, para esse atendimento ao Covid. Com isso, a gente não conseguiu dar continuidade ao atendimento do paciente fissurado, seja em qualquer estágio, tanto bebê quanto adulto, né, qualquer tipo de cirurgia. E por quê? Porque como é uma patologia que a gente consegue, não assim, gera risco de vida ao bebê, ao adulto, a gente consegue postergar um pouco, a gente sabe que isso tem implicações no tratamento, mas é melhor do que expor os pacientes e mobilizar profissionais para continuar esse atendimento, até porque os profissionais também estão em risco, né? Então, nesse momento, todo o atendimento foi paralisado e agora a gente está devagarzinho, de acordo com as autoridades sanitárias, está começando a programar de forma ordenada esse retorno, né? O atendimento ambulatorial já voltou no Hospital Nossa Senhora do Loreto, provavelmente vai voltar, claro que de uma forma completamente diferente do que era antes da pandemia,
né? Todas as questões de biossegurança, as questões de espaçamento de atendimento, de evitar aglomerações dentro da unidade, isso tudo vai ter que acontecer. E é claro que isso também vai ter Claro. implicações depois, né, posteriores. Mas a gente, a princípio, agora está começando a rever, está começando a chamar e programar essas crianças, né? Mas assim, a gente sabe que a gente vai ter que fazer algum esforço aí, além do que era o habitual, para tentar ajudar mais esses pacientes. Mas eu acho que para todas as pessoas que estão aqui ouvindo, né, os familiares que às vezes estão aflitos, que estavam esperando na fila e eventualmente viram o atendimento ser postergado, vamos aguardar mais um pouquinho, a gente vai fazer tudo da forma mais correta possível e a gente vai conseguir dar atendimento a todo mundo. Sim, claro. E agora voltando um pouquinho a falar dessa sua relação com o paciente, né? Você como médico, você está focado na questão estrutural, física do que tem que ser feito ali de cada criança, mas você também tem muito essa conexão emocional, né? Qual é a sua principal, o que você observa mais assim das reações emocionais das famílias que você atende? Muita aflição, muita dúvida? O que você sente nas famílias? Assim, eu já percebi de tudo, né? Mas, assim, angústia, medo, desconhecimento, assim, tem tanta coisa que a gente passa aí como profissional de saúde, né? Cada família é de uma forma, as relações interpessoais entre o pai e a mãe, eventualmente no momento do nascimento, relação entre os avós, né? Às vezes, por exemplo, a mãe não tem um pai ativo, ou o pai ou realmente é uma mãe solteira. Então, assim, tem tanta implicação no atendimento da criança que a gente tem que direcionar o atendimento para cada família, né? Cada família a gente tem que ver, observar, tentar fazer um diagnóstico social ali da situação e tentar, assim, não adianta você querer que uma pessoa que mora em Macaé, em Campos, venha numa consulta 2, 3 vezes por semana no Rio de Janeiro. Entendeu? Você tem que adaptar a situação dele para a realidade deles, né? De morarem longe. Então, assim, a gente tenta, eu pelo menos particularmente, Márcia, eu tento entender como é que funciona cada família e a gente tentar proporcionar da melhor forma o atendimento, né? Claro que não deixando o bebê, ou a criança, ou o paciente desguarnecer de tratamento. Sim. Eu peguei algumas coisas aqui, porque diante dessas dúvidas que todo mundo tem com relação ao lábio leporino, à fissura, alguns mitos, né, que eu queria desvendar aqui com você. A fissura palatina ela não tem cura, isso é falso ou verdadeiro afirmar isso? Se meu filho nasceu com fissura palatina, não tem cura. Isso é falso ou É, verdadeiro? assim, a gente tem tratamento, cura não tem, né? É uma deformidade anatômica. Então, assim, a gente vai tratar, vai fazer a cirurgia para que ele tenha uma vida normal como eu, como você, como qualquer outra pessoa, né? A gente sabe que tem a parte estética, mas tem a parte funcional principalmente associada, a parte de fala, a parte de respiração, a parte de alimentação, tudo isso está associado, né? Dependendo da deformidade, se é de lábio, se é de palato. Eu, particularmente, eu tento me desenvolver muito a parte da fala. Eu acho que é um estigma muito grande que essas crianças levam, né? Existem muitos cirurgiões capacitados, habilitados para corrigir o lábio, mas assim, eu ainda vejo ainda hoje muitos pacientes até mais velhos, né, que você vê a dificuldade que eles têm de se inserirem na sociedade, no mercado de trabalho, por conta de dificuldades na fala. Isso ainda é muito difícil. Então, a questão da fala é uma coisa que sempre me chamou a atenção. E quando a gente vai nos congressos, geralmente não é o principal, sabe? Não é o carro-chefe. O carro-chefe é mais a parte da face, do crescimento facial, de como vai ficar a estética facial, né? Eu sei que isso é importante também, mas a fissura palatina, eu acho que a questão da fala é muito mais estigmatizante para a pessoa. Por mais a gente vê, por exemplo, pacientes que às vezes operam o lábio, né, e algumas famílias de interior acabam não voltando para operar o palato, e aquela criança simplesmente não desenvolve porque é o coitadinho, é o do canto, é o do fissurado. Ah, mas não precisa operar nada porque ele fica quieto mesmo, é caladinho, e aí ele nunca desenvolve, porque ele dentro da própria família ele sofre essa restrição, né, esse bullying, digamos assim. Sim, sim. A cirurgia é complexa ou ela é simples?
Isso daí tem É, As pessoas falam que às vezes só costurar o lábio não é tão simples assim, né? a cirurgia ela deve ser realizada por pessoas que passaram por um treinamento adequado, né? Não é qualquer cirurgião plástico, não é qualquer dentista, não é qualquer fono que sabe fazer o tratamento adequado desses pacientes. Então a gente, quando vai nos próprios congressos nossos, brasileiros, a gente vê que não, o grupo é quase que sempre o mesmo. É claro que tem uma renovação, e deve ter essa renovação, porque a gente não vai estar aqui para sempre, né? A gente tem que passar isso de geração em geração, mas a gente vê que o interesse das pessoas não é, assim, dos próprios alunos, né, dos próprios cirurgiões plásticos, não é um interesse muito grande, né? A gente tem tido aí na especialidade uma desvalorização, eu acho que sabe, uma banalização da cirurgia plástica, principalmente a cirurgia estética, preenchimento, essas coisas, que denigre um pouco a imagem do médico, né? A gente, antes de ser cirurgião ou de fazer estética, a gente é médico, né? Então a gente tem que botar o paciente em primeiro lugar. A gente não pode ficar pensando só em ganhar dinheiro, em ter, né? Eu acho que hoje em dia isso me chateia muito. Não só a minha, vários cirurgiões mais antigos também, isso chateia muito. E a gente tenta manter, né, essa chama acesa para ver se também as pessoas mais novas conseguem, de alguma forma, se interessar e vir a fazer essa cirurgia no futuro. Sim. Agora, com relação à malformação mesmo, é uma malformação rara ou só com causa genética? Ou é uma coisa que pode acontecer de forma aleatória? Às vezes a mãe sente culpa, né? Nossa, tomei um remédio, Sim, meu filho nasceu com isso porque eu tomei uma dipirona, algum remédio para dor de cabeça, sei lá. Eu mesma senti essa culpa, falei, cara, acho que eu tomei um remédio que pode ter... A gente fica pensando mil coisas. Qual é a causa, né? sim. A questão a gente chama que a etiologia, né, ou seja, a causa, ela é multifatorial. Não tem uma coisa que esteja alterada que gere isso, né, um fator isolado. A gente sabe que existem fatores ambientais e fatores genéticos. Na maioria das vezes, a gente não sabe exatamente o porquê aconteceu. A gente chama isso de idiopático, né? Ou seja, não tem uma causa definida. Mas sim, por exemplo, medicações para acne, por exemplo, isotretinoína, que é o Roacutan, que muitas mulheres jovens utilizam isso, né, para tratamento de acne grave. A gente sabe que até tem um termo específico dizendo que podem ter malformações graves de face. Pode acontecer, por exemplo, anticonvulsivantes. A gente teve uma notícia recente que ainda é meio controversa, mas, por exemplo, que o Vonal, ondansetrona, estaria associada com fissuras orais, né, da face. Então, não é só essa questão. A mãe, em geral, não tem culpa, nem o pai. Isso também pode ser um fator de conflito familiar, né? Às vezes o próprio pai entra em conflito com a mãe por conta da questão de culpa, né? De quem é a culpa? Ah, a culpa é sua, a culpa é minha. Não, não tem culpa. Na maioria das vezes não tem culpa. Isso acontece, aleatoriamente pode acontecer. Tá? Então, assim, para quem estiver vendo aqui, as famílias, assim, não se culpem por conta disso. É claro que tem essas questões que podem estar associadas, né? Essas medicações que eu acabei de falar, mas na maioria das vezes não, ninguém tem culpa de nada. Ele veio e a gente tem que acolher como um filho, né, é igual a todos os outros filhos, só que a gente vai ter um tratamento diferenciado para ele, vai ter algumas cirurgias, e esse tratamento ele começa quando o bebê e vai até a fase adulta, né, na maioria das vezes. No acompanhamento, né? Sim. Agora eu queria só falar um pouquinho dessa sua experiência na Operação Sorriso, né? Você é voluntário da Operação Sorriso. Quando é que você entrou nesse projeto? O que que é a Operação Sorriso? Também está paralisada por causa da pandemia? Como é que é esse projeto? Como é que foi a sua entrada Então, nesse projeto? a Operação Sorriso é uma ONG, né, uma ONG, na verdade, americana, idealizada por um casal, que é o William, né, que é chamado de Bill Magui, e a esposa dele. Ele é cirurgião plástico e ele idealizou isso, né? Ele falou assim, pô, tem tanta gente aí no mundo, né, em países realmente subdesenvolvidos que precisam desse tratamento e não tem esses centros. Então, a gente que, né, tem uma possibilidade de levar esse tratamento a esses pacientes, vamos fazer uma ONG e vamos começar a fazer atendimento. Então, essa ONG já tem bastante tempo. Eu acho que no Brasil, beira a década de 90, né, uma sucursal que teve aqui no Brasil, a Operação Sorriso do Brasil. E eu, particularmente, entrei nisso através do professor Diogo, que durante lá a minha residência médica, minha formação, ele me convidou,
viu do meu interesse e me botou lá como residente, né, para observar, para aprender lá com os cirurgiões mais antigos. E acabou que eu também gostei e sou voluntário até hoje. Na verdade, todos os profissionais eles são voluntários, a gente não tem nenhum conflito de interesse, a gente não ganha nada disso, não tem uma remuneração. E tem algumas missões que a gente faz durante o ano, são organizadas, a gente faz, fica um certo período, geralmente uma semana, faz esse atendimento e volta para a nossa casa. Geralmente, todos esses locais que a gente vai fazer atendimento, tem alguma equipe que fica, que é própria da região, que vai continuar o atendimento ou de alguma intercorrência que ocorra nesse período que a gente não está lá na missão. Tá? E acaba que com isso também ocorre um desenvolvimento local, né? Porque os profissionais já acabam acompanhando durante a Operação Sorriso, acabam aprendendo, eventualmente acabam se interessando e fazendo a cirurgia, que o nosso interesse é esse. Se a gente pudesse ter em cada local, por exemplo, o Brasil é muito grande, se a gente pudesse ter em cada estado um grande centro que tratasse, ou alguns centros, dependendo do estado, né, se ele fosse maior, seria o mais interessante, né? Tanto é que tem um projeto de lei versando sobre isso, sobre a questão de cada estado ser obrigado a ter um centro de atendimento à fissurado, que hoje em dia não existe, né? A gente, graças a Deus, tem 2 centros aqui no Rio, acaba atendendo pacientes de fora do Rio, né? Tem um grande centro que é o Centrinho de Bauru, que é ligado à USP, que durante muito tempo foi o grande hospital que atendia esses pacientes no Brasil inteiro, mas assim, o Brasil é muito grande, não dá para dar conta, hospital, um centro, você ficar viajando para fazer um atendimento multidisciplinar, que às vezes é semanal, em outro estado, então isso aí às vezes as pessoas não conseguem, né? Então o ideal era que cada localidade, de acordo, tivesse uma região de abrangência, uma área ali, e aquela área fosse atendida por aquele centro. Sim, era para poder realmente abraçar todo mundo, né? Tem pessoas que ficam realmente fora da rota e totalmente. E agora, falando especificamente da sua experiência na Operação Sorriso, teve algum caso que te chamou a atenção, assim, que você tenha ficado mais emocionado? Casos que você lembre que te tocaram de alguma forma? Por alguma história? Isso aí você que é jornalista, você sabe, né? Isso aí é que nem você perguntar ao ator qual foi o papel principal dele, qual que ele mais gostou, né? Então, é a mesma coisa nos casos, assim, cada experiência foi única, né? A gente, claro, tem situações que marcam a gente. Por exemplo, se operar uma paciente de 60 e poucos anos que nunca operou um lábio, é uma coisa que choca a gente, né? A gente que atende isso, que trata, sabe das implicações que tem na vida da pessoa, né? Ou então pessoas que nunca operaram o céu da boca. Já operei, por exemplo, estudante de fonoaudiologia que mexe com fala, que nunca tinha operado a fissura palatina. Assim, tem tanta coisa, né? Às vezes você vê pessoas, você pergunta, quanto tempo você demorou? Demorei 3 dias de barco para chegar aqui. Então, assim, tem tanta experiência que eu acho que só estando em loco lá, que é para a gente entender, né? Não passa nem na nossa cabeça assim, como pode chegar, né? A dificuldade da pessoa para ter um atendimento. E principalmente lá na região norte e nordeste, a gente vê assim, cada história tão incrível, né? Às vezes são tristes, mas a gente, como ela conseguiu chegar para ter o atendimento, a gente fica feliz de poder, embora ela tenha tido aquele atraso, a gente poder estar dando atendimento para a paciente naquele momento, né? Então, assim, uma esperança, é verdade. Eu acho que assim, tem vários colegas que estão nessa questão da fissura, né? E eu acho que todos nós temos o mesmo objetivo, o mesmo pensamento, todos nós ficamos felizes em atender. A gente, às vezes, até perguntar como é que você consegue. Eu não sei como eu consigo dar atenção para todo mundo, mas assim, eu não me sinto bem não dando atenção para quem está precisando, né? Principalmente a questão das famílias fissuradas, pacientes fissurados. É uma coisa que a gente faz assim com muita paixão, muito amor. E eu não sei te dizer, não sei de onde veio isso, não sei. Você, cada vez que você opera, acho que você fica mais apaixonado pelo que você faz, né? É tipo isso. Eu falo com o pessoal, se eu pudesse, eu só fazia cirurgia de lábio leporino o resto da vida, mas a gente sabe que não funciona assim, né? Mas se eu pudesse, eu só operava fissurado. Gente, porque é uma coisa que faz. Você está trazendo uma expectativa de uma mudança para aquela pessoa muito grande, né? É um resgate, Sim. vamos dizer assim.
Agora vou falar um pouquinho da sua vida pessoal, depois eu vou voltar, eu peguei um estudo ali que eu vou voltar a falar da questão dos pais, mas assim, Uhum. você tem 3 crianças, você tem 3 filhos. Sim, tem um Como crianção é que, de 13, uma moça de 8 e um bebezinho de 1 ano. gente, como é que você faz assim para você conciliar toda essa sua rotina de cirurgias com a família? Como é que você toca a vida para poder dar É, conta de tudo? assim, se eu não tivesse um grande suporte familiar, realmente isso aí seria impossível, né? Primeiro dentro da minha casa, né? Da minha esposa, depois da questão dos avós, né? Que ajudam bastante a gente. Assim, realmente sem eles a gente não conseguiria, né? Não conseguiria estar tanto tempo na rua, trabalhando com tranquilidade, né? Sabendo que está tudo bem aqui em casa. Então, assim, a família é a base de tudo, né? Para todo mundo, até para essas crianças. Então, quando a gente vê uma família desestruturada, é o maior sinal de alerta que a gente tem, porque a gente sabe que vai ter dificuldade no tratamento daquele paciente, na adesão ao tratamento, né, a longo prazo, porque a gente sabe que é um tratamento que começa como bebê e vai até a fase adulta. Então, muitas vezes, às vezes, por exemplo, hoje eu estava revendo a listagem de pacientes a operar, então, assim, tem crianças com 3, 4 anos que não operaram o lábio e estão tendo um centro fissurado, mas você vai tentar ligar, vai tentar chamar e você não consegue. Por quê? Porque são famílias que realmente têm uma desestruturação grande, né? Então, a gente não trata só o paciente, a gente trata a família também. E a gente conhecer cada família e saber essas particularidades é muito importante. Sim, sim. E eu agora eu estava pegando, tentando buscar na internet alguma coisa sobre essa questão psicológica dos pais, entendeu? Eu só tem poucos estudos que abordam essa Estudos, né? questão psicológica dos pais. Então, eu achei um estudo da psicóloga doutora Ana Cristina Musa Minervino. Ela fez uma pesquisa sobre o processo de enfrentamento vivido por pais de indivíduos com fissura lábio-palatina nas diferentes fases de desenvolvimento. Ela pegou pais de crianças bebezinhas, crianças de 6 a 8 e crianças mais adolescentes, até 15 anos. E aí ela fez esse estudo para o Hospital do Centrinho, né? Fez o estudo lá com pacientes desse hospital e a conclusão é de que realmente nessa fase inicial os pais estão mais suscetíveis a sentimentos negativos. É o que eu estava falando antes. A gente, quando você pega a situação logo nesse início, um bebezinho que você acabou de receber a notícia, depois você vai conseguindo, você vai recebendo esse amparo, você vai conseguindo talvez digerir melhor. Mas a gente que Sim, chega né, nessa primeira fase, a gente não sabe como vai ser o desenvolvimento da criança. Será que minha filha vai falar direito? Será que minha filha vai ter uma vida, vai conseguir se inserir no mercado de trabalho? Então, a aflição desses pais, pelo que eu li, consegui ver aqui desse estudo, é que realmente precisa ter um amparo para que essas famílias, tendo esse apoio inicial, elas consigam dar uma diretriz melhor para essas crianças, né? O que você falou, acaba que se essa família não tem isso, a criança acaba sendo aquele menino que vai ficar no canto, é o caladão, não sabe falar mesmo, está fadado a isso. Então, assim, precisa muito desse amparo para que essas crianças tenham um futuro positivo, né? é. Eu acho que tudo começa com a questão da culpa, né? Sempre que descobre-se ainda, mesmo que seja intrauterino, muitas famílias caem nessa questão da culpa. De quem é a culpa? É minha, é sua, é da mãe? Você gerou a criança alterada? Ou então, pô, foi dos seus pais, que seus pais são isso, são aquilo. Esse eu acho que é o primeiro dilema, né? O primeiro dilema do conflito familiar. Não estou nem falando da questão da falta de informação, de todas as questões que ocorrem, mas estou falando da questão do conflito intrafamiliar. Depois, quando nasce, tem a questão do tratamento, e é um tratamento difícil, né? Um tratamento que é contínuo, um tratamento que vão ter momentos que você vai ter que mais tempo, momentos que você vai ficar um pouco mais afastado, e aí começa a questão do quem que vai ser o cabeça desse tratamento, né? Os dois pais vão acompanhar, um vai ter que trabalhar, o outro não vai, e aí também já começa a questão a mãe. A mãe vai ficar afastada do trabalho? Não, ela vai ter que voltar a trabalhar, então a avó vai ter que levar a criança na... Então, assim, são os conflitos que cada fase do tratamento pode ter, né, nessas famílias. Eu acho que quando a gente consegue fazer um diagnóstico social daquela família e a gente consegue dar o acolhimento, todas elas conseguem fazer o atendimento, ter uma adesão ao tratamento.
Agora, quando a gente vê que realmente tem muita dificuldade ali, encaminha para o serviço social, para o assistente social, encaminha para a psicologia, né? A gente tenta melhorar essa questão familiar. Depois que eu acho que a cirurgia que mais impacta na família é a questão do lábio, né? Aquele sorriso aberto, cada pessoa vai reagir de uma forma. Tem gente que vai sentir saudade de como era daquele sorriso, tem gente que não quer tirar foto da criança antes de operar, tem gente que tem vergonha e esconde a criança, tem gente que quer expor o filho porque quer desenvolver a causa, quer que os outros conheçam. Então, assim, são muitas emoções que cada família vai sentir de uma forma. E a gente tenta ampará-los, né, nesse aspecto, né? Então, assim, a situação, por exemplo, você, o Alexandre, super sempre esclarecidos, buscando atendimento, buscando informação. Pelo contrário, eu até tinha que estudar para poder atender vocês, porque o Alexandre acho que estudava mais do que eu, né? Então, assim, isso aí são Google. Doutor Google. Então, assim, são particularidades de cada família, mas realmente é uma situação conflituosa, pelo menos inicialmente, né, para muitas famílias. Sim, e essa questão você estava falando da questão do sorriso, que é uma questão que todo mundo vê, mas às vezes quando a fissura é do palato, acho que também é até mais complicado de você explicar. As pessoas não sabem, mas a filha tem a fissura palatina. Até você explicar que o palato é só o céu da boca, e aí assim, a pessoa não entende o que é aquilo, por que ela não está mamando. Então, assim, você tem que tá cercado de muita informação para você saber passar para as pessoas também, e para você também entender o que está acontecendo com o seu filho, né? Porque são muitas Sim. variáveis, né? São muitas. Tem também a questão assim, como a sociedade enxerga isso, né? Eu acho que toda vez que a gente lidar com o desconhecido, a gente tenta se afastar daquilo, ter uma certa repulsa. Então, você fala assim, meu filho é fissurado. Então, a pessoa já acha que seu filho tem alguma deficiência intelectual, já tem alguma deficiência neurológica, né? Então, assim, já coloca seu filho como se fosse um pobre coitado. Não, fissurado não é um pobre coitado. Fissurado é que nem eu, que nem você, mas que vai precisar de um tratamento, né? Nasceu daquela forma. Não é para ter pena. Eu converso isso muito com os próprios colegas, né, de profissão, assim. Eu acho que a gente não pode, tem que banir isso. Né? Fissurado tem que ter pena, fissurado tem que ter atendimento, tem que ter acolhimento, tem que ter conhecimento, né? A gente passar isso para as famílias, para poder ter um atendimento adequado e vida normal para todos eles. É claro que, eventualmente, vai ter um paciente que vai ter uma síndrome, né? Que vai ter alguma alteração do sistema nervoso central, realmente, mas assim, não é a rotina, né? São as exceções. E claro que para esses pacientes a gente vai precisar dar um atendimento, vai dar um cuidado diferenciado. Eu acho que é isso, doutor Márcio. O papo tá bom, mas a gente tem que tocar a vida. Eu queria só, por fim, que você desse uma mensagem. Tem tantos pais aqui que estão acompanhando a gente. Que mensagem você daria assim, para esses pais que estão acompanhando na questão de enfrentamento? Qual postura que eles devem ter com relação a esse enfrentamento? Os pais, e também tem muita gente já adulta que enfrenta a doença, às vezes não conseguiu operar. Qual a postura que você deve ter com relação a isso? Então, assim, para todas essas famílias, né, que estão assistindo aí, que estão nesse processo difícil, acho que assim, a pandemia foi difícil para todo mundo, né? Eu não tenho nenhum filho fissurado, mas cada um tem as suas dificuldades que a gente teve que sobrepassar nesse momento. A pandemia, de uma forma geral, a crise, digamos assim, no Rio de Janeiro, ela passou de certa forma. Não vamos sair às ruas sem máscara, sem os cuidados. Temos que continuar com os cuidados, senão vai ter uma explosão maior ainda dessa questão da pandemia. E é claro, a gente, com um tempinho aí, dando tempo ao tempo, a gente vai voltar ao atendimento, vai poder continuar a fazer esse trabalho aí com todos vocês, vai poder atender o filho de cada um de vocês. Tá? Assim, não vamos desistir, vamos ter um pouco de esperança, vamos fazer a nossa parte, vamos conscientizar aqueles que estão à nossa volta. Eu já tive Covid e não preciso. Você precisa ter os mesmos cuidados que todo mundo. Para algumas pessoas já sabem, durante esse período eu fui deslocado de função, eu fiquei no CTI dentro do Pedro Ernesto, né, do Hospital Universitário Pedro Ernesto, trabalhando com Covid. Então, assim, no começo foi muito difícil, porque assim, da mesma forma que eu queria ajudar, eu não queria que a minha família se contaminasse, passasse mal, né, tivesse doença.
Eu mesmo eu pensava, caramba, como é que eu vou enfrentar isso se eu ficar doente, né? O que, que vai acontecer? Será que eu vou ter uma forma grave? Será que eu não vou ter? Então, assim, são todas implicações que acontecem na vida, cada um com as suas mazelas, né? E a gente vai ter que passar por isso. Graças a Deus eu estou lá há quase 3 meses, não tive, a minha família consegui, dentro do possível também, que ninguém aqui em casa tivesse. Vocês todos se protejam, tá? Criança, a gente sabe que tem uma chance menor, mas criança também fica doente, criança também pega Covid, criança também vai para o respirador. Então, assim, não é por causa disso que a gente vai largar, não, tá abrindo todo mundo, ninguém tá usando máscara, eu não vou usar também não, eu não vou limpar a mão, eu vou... Gente, não vamos. Vamos Não. continuar, porque, assim, o que custa você usar uma máscara? O que custa você ter um asseio, uma higiene pessoal melhorada? Não custa nada. Isso aí não impede Verdade. nada que a gente tenha a nossa vida dentro do normal atual, né, digamos assim. Então, por favor, Sim. continuem se protegendo. Em breve nós vamos estar atendendo todos vocês e a vida vai continuar como sempre continuou. O mundo já passou por outras situações piores também e a gente está aqui vivendo, está aqui fazendo a história. Então, por favor, vamos manter a esperança e em breve a gente vai estar de volta, se Deus quiser. Já estamos, aos pouquinhos, já É, reiniciando, né? verdade. Eu acho que é isso, doutora. Eu vi que assim, tem muita demanda dos pais que gostam de conversar sobre isso e querem debater, porque às vezes a gente passa por cima dos nossos sentimentos, porque é tanta demanda de cirurgias, de consultas, de exames, então a gente acaba se calando nesse sentimento, e quando a gente traz isso assim para um debate, todo mundo se sente acolhido mesmo, né? A palavra é Sim, acolhido. Você se sente que você tem alguém com quem contar, alguém com quem conversar e desabafar um sentimento semelhante. Então, eu acho que a live é o nosso local, já falei isso outras vezes, a live é o nosso local de encontro nesse novo real, né? Esse é. A novo normal é isso gente tem que aqui. aprender, né? Eu estou aprendendo hoje aí como é que a gente faz isso. E é legal, é um papo que a gente tem mesmo, e apesar de estar na tela do celular, é um papo real. E É, assim, que a gente consiga fazer outros papos desses, porque tem vários temas para abordar, tem várias questões, tem vários anseios, e eu acho que é isso. Queria agradecer a presença de todo mundo, tem muita gente aqui, e quem sabe uma próxima a gente se fala de novo. Eu acho que é isso, queria agradecer. com certeza. Eu queria agradecer a todo mundo aí que teve esse período aí com a gente, que mandou aí palavras de carinho, de afeto a todos nós, né? Vamos manter a esperança. A gente já está passando por essa e a minha mensagem é positiva para todo mundo aí, tá? É isso. Vamos nos manter fortes e, assim, tomando os cuidados, claro. Não vamos fazer que nem aquela cena que saiu no jornal do Leblon, né? Pelo amor de Deus. É isso. Vamos seguir o nosso novo normal com cuidado, com precaução. E estamos aí, vamos tentar fazer outras conversas e quem quiser acompanhar, a gente está sempre por aqui. É isso. Joia, brigadão. Um beijão para vocês. Boa noite todo mundo aí. Vamos ver o Flamengo agora, hein? O Mengão vai jogar. Vai Valeu. jogar. Tchau, tchau. Beijão. Obrigada. Fica com Deus. Tchau.